pago. Agora, eu operacionalizar com qualquer outro e receber mercadorias, eu preciso fazer o cálculo. Não é o meu fornecedor que, às vezes, nem sequer sabe que isso está aqui dentro com substituição. E aí trancou na barreira. E aí nós precisamos recolher. E aí eu tenho uma multa para pagar. E as multas estão pesadas, tá? Na entrada, porque já é uma coisa que deveria estar na rotina, no entendimento, porque já faz quase um ano no ramo de vocês, mas em outros ramos muito mais adiantado. Certo? Alguma dúvida sobre o que nós tratamos aqui? Tranquilos? É sempre assim. Ó. Nós temos que partir sempre da premissa de que as alíquotas ou a carga tributária de entrada sempre seja a mesma de saída. Também na substituição e no cálculo da substituição, tá? No encontrar a base de cálculo, se esse produto tiver, isso tem numa próxima lâmina, também redução de base no originário, ou seja, naquele débito próprio, ele também vai ter no débito da substituição. Então, a carga tributária deve se equivaler para que as bases fiquem apenas ela elevada ao percentual que o governo determina. Tá? Ok? No caso dos produtos, quais são os produtos que estão ou não estão na substituição tributária? No caso da automação ou eletroeletrônicos, todos os eletrodomésticos também estão neste item deste apêndice. Então, estamos lá no regulamento do ICMS, isso é fácil conseguir com os contadores, porque está no site da Cefaz, isso é liberado, vai lá em download, em portal da legislação. No regulamento do decreto 37699, eu vou ter bem abaixo o apêndice. Vou abrir o apêndice 2, seção 3, que determina sobre operações interestaduais, e tenho, então, pego o item, no caso 35, que seria de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Ali ele vai ter uma relação com as NCMs e vai determinar quais são os produtos que estão ou não na substituição. Isso é bom saber, vamos dizer assim, principalmente o setor de compras, para saber se ele vai ter ou não que recolher diferença de ICMS em substituição e para qual estado ele está comprando. Ele está fazendo uma operação comercial. Ele precisa ter isso. Caso contrário, é mais fácil ele comprar isso internamente, porque daí o distribuidor já fez isso por ele. Ele foi obrigado a fazer isso. Então, até porque a indústria só vende se tiver a substituição. Mas, trabalhando interestadualmente, este é um dos pontos principais de informação. Saber se o produto está ou não. E atenção, algumas NCMs são globais. Tá? Estão na legislação global e elas especificam um determinado nome de produto, às vezes. Tá? Ela diz assim, olha, a persiana de plástico está na substituição. E ela coloca, às vezes, uma NCM genérica, ou seja, que lá vai conter todas as persianas, qualquer tipo, a com pauzinho, a decorada, sem decorada, qualquer tipo de persiana é aquela NCM. Mas o fisco só atribuiu a substituição em cima da plástica. Ponto. Então, isso deve ser cuidado. Por quê? Porque quando entrar, por exemplo, tu está comprando um produto de fora e este produto, a NCM dele, genérica, está na substituição tributária. Mas o produto não está relacionado. Ele fugiu completamente daquela descrição que o governo determinou que fosse, porque ele atribui a produtos também. Quando isso acontece, tem que ser informado na nota fiscal de que o produto não é aquele determinado no item 35.
e a linha, né? Porque daí tem um número. Por quê? Porque quando chegar na barreira, o fisco, ou seja, o fiscal, ele não conhece o produto. Ele só sabe que a NCM está na substituição. Então, cabe à empresa informar de que isso está acontecendo, ou seja, este produto é uma exceção. Se isso não for feito, vai ser multado. Então, novamente, só para ficar mais claro, a alíquota interna sob base de cálculo, deduzindo-se sempre o débito fiscal próprio. E se a saída da mercadoria tiver qualquer redução de base, ou seja beneficiada com base reduzida, a responsabilidade ou o cálculo da ST, como já havíamos comentado, também vai ter esta mesma redução. Tá? A carga tributária deve ser sempre equivalente na entrada e na saída. E principal é, qualquer produto que entre com substituição tributária, está lá destacado o ICMS próprio, o ICMS em substituição, ele não gera, em regra geral, créditos de ICMS. Ele só vai gerar créditos se algum produto lá dentro relacionado na nota não tenha substituição. Aí sim, pode proporcionalmente pegar este valor de ICMS e se creditar, se for o caso. Aqui é um exemplo mais fácil, vamos dizer assim, de cálculo, mais prático. Né? Porque alguns se dão melhor com a escrita, né? Outros gostam mais de provas, né? A prova dos 9. Então, aqui é só um exemplo de um produto ou de uma venda interna, aonde o produto custaria R$1.000, o valor do ICMS próprio de 17%, e este é o cálculo que, inclusive, a empresa do Simples Nacional, quando se tornar uma substituta num momento determinado, deve fazer. Ela não vai mais buscar os percentuais que estão lá no PGDAS, ela pagava só 1,85%, ela paga só 1,26%, não interessa. O cálculo do PGDAS, ele simplesmente é zerado, né? A empresa identifica qual é o valor de faturamento sobre vendas de produtos com substituição, separa do todo e coloca para o cálculo do DAS. Quando for fazer, isso normalmente os contadores é que fazem, quando ela for fazer o seu cálculo de estou comprando de outro estado e esse produto tem substituição, e como eu faço o cálculo, é assim. Não interessa, então, neste momento, qual é o tipo de tributação que a empresa realiza. Se lucro real, presumido, não interessa. Interessa que, se tem ou não tem o valor do ICMS próprio destacado, ela vai presumir este valor, como se destacado estivesse. Só que ela não vai destacar porque a lei federal 123 impede que ela faça isso. Mas no cálculo ela vai considerá-lo, certo? Então, aplicou os 17%, MVA verifica qual é a MVA do produto, a média, no caso do item 35, é em torno de 29, quando entra no estado, e lá sempre tem duas partes, né, duas colunas. O ICMS que vai ser retido vai ser 68, ou seja, o valor total da nota, porque o ICMS em substituição é por fora, ele vai ter então o valor de R$1.000 mais R$68. Por quê? Porque ele aplicou 40% sobre a base de 1.000 e diminuiu os 17% sobre a base de R$1.000. Tá? Então, ele efetivamente passa a recolher. E esses 68 vão ser, então, emitido uma GNRE, uma GA para o Estado. No caso, eu vou achar ele aqui, tá? Já os 1.000
reduzido, para mim poder ter a base, ou eu reduzo a alíquota, no caso de vocês, ou reduzo a alíquota direto em 7, ou eu reduzo a base.